Olá, eu sou a Lu Diniz e eu vim falar com você sobre storytelling. Você talvez já tenha escutado isso, mas talvez você não saiba exatamente como você pode utilizar isso. Então é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu Diniz e fico à frente da Wonderflow, e aqui a gente fala muito sobre essa questão de produtividade, marketing digital, vendas e desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, empreender é um desafio constante, e para que a gente possa empreender cada vez melhor, é importante que a gente aprenda técnicas que vão ajudar a gente a crescer dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa. Sem dúvida nenhuma, o storytelling é uma ferramenta que pode te ajudar demais a divulgar o teu negócio. Então, eu vou começar contando a estrutura que você pode utilizar o storytelling, e a partir daí eu vou te dar um exemplo onde você poderia aplicar isso dentro da sua empresa e você pode derivar, tá? Então vamos lá, a estrutura do storytelling acontece da seguinte forma. Para começar, o que é storytelling? Storytelling é uma forma de você contar histórias. Em português tem muita gente que chama contação de história. Para que a gente usa o storytelling? A gente usa para se conectar com pessoas. Lembra quando você era pequenininha e a sua mãe ou o seu pai contava histórias para você lá no berço, lá na sua cama? Provavelmente você lembra muito daquelas histórias, porque histórias marcam a vida da gente. Geralmente, quando você tem amigos e você sentar para conversar, o que vocês fazem é contar histórias. Isso é o princípio do storytelling. Então, você se conecta com pessoas através de histórias. Para desenvolver o storytelling, tem uma sequência, que é a mesma sequência de uma contação de histórias que você já está acostumado, mas talvez você nunca tenha parado para pensar nessa estrutura. Então a gente vai abrir aqui cada um dos itens para que você tenha clareza deles. A primeira coisa é, você tem que ter uma introdução. Introduzir uma história significa ambientar a pessoa no local onde a história se passa. Então eu vou dar um exemplo para você aqui. Imagina que você vai assistir um filme de terror. Geralmente os filmes de terror começam com alguma coisa um pouco sinistra, um ambiente mais sombrio, mais escuro. E aí você já consegue imaginar, era noite, lá fora tinha uma névoa muito grande, parecia que ia chover, as luzes ficavam piscando, a energia estava faltando, a gente ouvia um barulho ao fundo do vento assobiando, apenas um cachorro passando pela rua. A rua era de paralelepípedo e tinha já gotejado um pouco de água e aí a rua estava escorregadia. Não parecia um ambiente muito convidativo para se caminhar. Percebe que eu já trouxe uma introdução, você já provavelmente conseguiu imaginar esse cenário. A segunda parte, você tem que falar sobre um conflito. Então, nesse conflito, você vai enfatizar a angústia, você vai enfatizar aquela situação onde você sente que você precisa fazer algo, mas aquilo tá ali apertando o seu coração. Então, por exemplo, nessa história que eu comecei a contar, eu sabia que ela estava me esperando lá do outro lado, mas eu fiquei com receio de sair de casa. Afinal de contas, realmente a noite parecia muito sombria. Eu sabia dentro de mim que algo clamava pela minha presença, mas o medo era maior. Eu tinha medo de sair para a rua e encontrar alguém andando e que pudesse me abordar e eu talvez não tivesse como escapar se aquela pessoa quisesse fazer alguma coisa ruim. Olha a angústia que eu estou contando aqui na história. Então existe um conflito. Depois que você tem esse conflito, o terceiro passo é a recusa do chamado. Então, imagina, eu tô falando que tem uma pessoa que tá me esperando, mas aí eu vou recusar esse chamado. Eu ali sentada na sala fiquei em dúvida se eu ia ou se eu não ia. Tirei o sapato e achei que realmente era melhor não ir. Não me sentia segura. Achava realmente que eu poderia esperar. Não era o tempo certo. Aí a gente vai para o quarto passo, a ajuda necessária.
A ajuda necessária é aquele momento onde você toma ânimo para fazer aquilo ou vê alguém de fora e te fala alguma coisa que fala, não, tá tudo bem, o teu medo não precisa te travar, você pode fazer isso. Então, contando aqui a sequência da história, aí, sentada no sofá, eu me lembrei uma vez que minha mãe virou para mim e falou, filha, não tenha medo, não é porque tá escuro lá fora que o mundo é todo ruim. Confie em você, confie nas pessoas. Não é a escuridão que precisa te trazer medo, e talvez sim os seus pensamentos, mas você é mais forte do que isso, você pode superar isso. E aí vem o quinto ponto, que é o ponto da superação. Contando a história aqui, a gente volta. Aí eu refleti e pensei, realmente, eu sou mais forte do que isso. Eu posso seguir adiante, afinal de contas, tem uma pessoa lá esperando por mim e eu preciso conversar com ela. Eu sei que ela depende de mim nesse momento. Então não é uma escuridão, não é uma névoa, não é uma chuva, não é um silêncio ou um vento uivante que vai me segurar nesse momento. 6. A grande vitória. Aí você vai contar que da atitude que você teve uma vitória, você teve um benefício. Então, o seu conflito nesse momento aqui, o que é? Sair de casa, enfrentar o medo do desconhecido, do não saber o que tem lá fora e chegar até a casa da outra pessoa que está precisando de você. Pois bem, aí eu coloquei os meus sapatos, peguei a chave e falei, tá tudo bem, eu vou sair de casa porque eu sei que ela está precisando de mim lá do outro lado. Peguei a chave do carro, entrei nele e dirigi rumo à casa dela. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente chegando lá, ela estava muito precisada da minha presença. Ela precisava demais que eu estivesse ali. E graças à minha atitude de enfrentar o meu medo, eu pude chegar lá e conseguir resolver o problema que ela não estava conseguindo resolver. A alegria dela foi tanta ao me ver que ela me abraçou. Ela virou para mim e falou, amiga, muito obrigada de você ter vindo. Eu precisava realmente que você estivesse aqui. E aí a gente vai para o desfecho da história. E o desfecho da história é algum aprendizado, alguma coisa que você pode passar para as pessoas. De que forma você pode fazer isso? Sumarizando a história. Então, voltando para a nossa história, eu olhei para ela e disse, eu confesso que eu fiquei meio receosa de sair nessa noite, um tanto quanto estranha. Mas dentro de mim algo falava que eu precisava superar o meu medo e que você estaria aqui. E que você precisava de mim. Por isso eu resolvi superar. E agora eu consigo ter muito mais clareza de que não é uma noite escura, um vento uivante, um pouco de neblina que vai me segurar, atingir o que eu quero e chegar aonde eu preciso. Graças a essa coragem que eu tive, nunca mais eu vou temer sair de casa de noite. Vou sim tomar os cuidados devidos, mas eu vou enfrentar tudo que for necessário sempre que eu precisar sair. Então, se vocês forem prestar atenção, eu criei uma rápida historinha aqui, só para mostrar para vocês o que é o storytelling. Lu, tá, mas eu não vou fazer nada de roteiro de vídeo para minha empresa. Por que eu preciso saber contar a história? Então, vamos lá para coisa prática para dentro da tua empresa. Imagina que você está criando missão, visão e valores da sua empresa. Muita gente copia isso dos outros, o que já é um grave problema. Mas vamos supor que você não copiou, tá ali dentro de você, dentro do seu coração, só que você não sabe como exteriorizar isso. Olha a grande oportunidade que você tem de fazer isso através de um bom storytelling. Então, o que você vai fazer? Você vai contar a sua história, você vai contar os seus valores, vai contar aquilo que você acredita, por que você criou a sua empresa. A gente já viu por aí vários vídeos contando histórias de empresas. Nada mais é do que a utilização da ferramenta do storytelling. Imagina que você começou a criar a sua empresa e, por exemplo, a sua empresa é uma empresa que faz bonecas de pano. Criei alguma coisa aqui nesse momento. E aí você fala, quando eu era criança, eu me sentia uma criança muito sozinha. Eu não tinha irmãos e toda vez que eu queria brincar com alguém, eu olhava para os lados e eu só via adultos. Aquilo realmente me amargurava, aquilo realmente me deixava muito triste.
Eu via minha mãe costurando o tempo todo roupas para fora e sobravam ali panos. E eu via ela trabalhando com a máquina, só que eu ficava sentada ali no canto quietinha. A solidão realmente assolava o meu peito. E um dia eu olhei para aqueles tecidos e falei: poxa vida, mas e se eu criasse uma boneca de pano para mim? Só que rapidamente veio na minha mente que eu não sabia usar a máquina, que eu não sabia costurar, sequer sabia colocar uma linha na agulha. Eu ainda era criança. Apesar de eu achar que eu conseguiria fazer isso sozinha, eu tinha medo. Minha mãe podia brigar comigo, eu poderia me cortar. E aí eu resolvi ficar quieta. Passaram-se alguns dias e a minha mãe olhou para mim e viu que eu estava realmente cabisbaixa, eu estava triste. E aí ela me perguntou: filha, o que você tem? E eu disse: mãe, eu me sinto uma pessoa muito sozinha, eu não tenho com quem brincar. Naquela época, a minha mãe não tinha muitos recursos, então bonecas e brinquedos eram uma coisa rara. E aí eu virei para ela e falei: eu gostaria tanto de ter uma amiguinha. Será que eu não consigo fazer uma boneca com esses panos que você tem sobrando aí? A minha mãe olhou para mim e falou: claro, minha filha, você quer fazer a sua amiguinha? Eu posso te ajudar. Eu posso te ensinar como fazer isso. Afinal de contas, a minha mãe sabia costurar. A partir daí, eu fiz a minha primeira boneca. E com aquela boneca, eu brinquei durante anos e anos. E fiz a segunda, e fiz a terceira, e fiz a quarta. A partir daí, eu comecei a ter mais amigas, porque crianças ao redor descobriram que eu tinha bonecas de pano e elas também queriam brincar com as minhas bonecas de pano. Vi que eu me sentia uma pessoa querida, vi que eu era uma pessoa requisitada, afinal de contas eu conseguia trazer alegria também para outras crianças entregando bonecas de pano. Eu cresci, só que aquilo nunca saiu da minha mente e hoje eu resolvi empreender fazendo bonecas de pano. Hoje eu entrego o sonho para muitas crianças. Hoje eu entrego a companhia de alguém do lado o tempo todo, uma melhor amiga que nunca vai te largar, através das minhas bonecas de pano. Foi assim que eu resolvi empreender. E para mim é muito importante que as pessoas não tenham solidão. Esse é um dos pilares aqui, que a gente consiga trazer alegria e companheirismo para todas as crianças e, quiçá, adultos nesse mundo. E é nisso que a gente trabalha dia e noite, com todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Percebe, gente? Eu acabei de criar uma história falando de missão, visão e valores através do storytelling. Você também pode fazer isso com a sua empresa. Você também pode criar a história da sua empresa. E é muito mais gostoso se conectar com as pessoas quando você conta boas histórias. Percebe como o storytelling pode ser útil para a sua vida? Em que lugares mais você pode usar o storytelling? Por exemplo, se você vai criar stories no seu Instagram. Stories significa histórias. Então, por que não usar a metodologia do storytelling para criar histórias, se engajar e se conectar com os teus seguidores, divulgar o teu trabalho através de uma boa narrativa, através de uma boa história? Dá para fazer isso. Tudo o que você tem que fazer é planejar qual é o começo, o desenrolar e o fim. Ou seja, existe aí um propósito, existe uma batalha. E se você seguir cada um desses passos que eu narrei para você aqui, vai ficar muito mais fácil de você criar histórias que engajam e as pessoas naturalmente vão conseguir se conectar com você. Porque quando a gente ouve histórias, a gente quer ficar lá e saber qual que é o desenrolar. Por isso que tem tanta gente que acompanha seriados em televisão, por isso que as pessoas acompanham novelas, justamente porque tem um enredo, porque tem uma história. E é assim que você pode transformar o teu negócio, a tua empresa, usando do marketing digital, contando as suas histórias, contando os seus valores. Afinal de contas, ninguém sabe da sua história se você não exteriorizar. Talvez o mundo esteja esperando justamente o que você tem para contar. Estruture tudo isso e mostre para o mundo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui
E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog ou em algum lugar por aqui. Um beijo!